pá, e não percebo porque é que, pronto, olha, foi daquelas coisas que passou completamente. Isso é o menos. Pensei, pá, será que aconteceu alguma coisa, algum imprevisto, alguma coisa? Pá, é aquelas coisas, eu faço aquilo sempre de manhã, como não fiz, por qualquer razão, meti-me noutras coisas, pá, e a gente realmente somos animais de hábitos, Exatamente. é uma coisa terrível. Pá. Falha a rotina. Eu vou só mandar um e-mail para todos, porque não sei se os restantes vão ao WhatsApp, se não, e se podem não ir. Epá, e depois aconteceu uma coisa curiosa. Foi no nosso grupo do WhatsApp. Sim. Pensei que estava a ligar para ti. Começou a ligar para todos os telefones do pessoal do grupo. Eu recebi uma chamada. Pois, porque aqui era um grupo de toda a gente. E eu começo a olhar para aquilo, era tudo. O telefone a chamar. E eu comi o WhatsApp. E eu estava com o WhatsApp com problemas, pá, que não estava. E entretanto atendeu-me o Virgílio. E eu começo a falar, mas eu só percebi, porque atende-me o Virgílio e eu disse: ó José, aconteceu alguma coisa, estás algum. Não sei, e ele disse: é o Virgílio, está a falar, é o Virgílio. Então, e depois é que eu olhei para a coisa, estava a ligar para todos. Não sabia que isto funcionava assim também. Tecnologias, pá. É assim, foi engraçado. Bem, buscar aqui o meu PowerPoint. Portanto, neste caso ainda não enviaste, acabaste por não enviar. Pois não, acabei não enviá-la, nem enviei nada, pá, porque estava lá tudo, pá. Mas eu tinha a certeza que já fiz isto, pá, coisas, pá, pronto, olha, é daquelas coisas, mas eu depois envio logo as não tem problema. Cara, mas coisa de parva, pá. Ora bem, nós estávamos na distância focal, não foi? Que nós ficamos a meio. Sim. Ora bem. Acho que ainda não compartilhei com vocês, vou compartilhar. Bom, nós tínhamos então ontem começado a falar que a distância focal é uma das formas como nós vamos classificar as nossas objetivas e que vão ter um efeito extremamente determinante até nas nossas composições e na mensagem que nós queremos passar. Para cada tipo de fotografia, para cada tipo de mensagem, nós vamos precisar de uma distância focal. E vocês vão ver que elas variam muito de situação para situação. Pronto, mas uma das coisas que é extremamente importante nós sabermos logo à partida é que a nossa distância focal é uma forma de definir as nossas objetivas. As nossas objetivas são conhecidas pela sua abertura máxima e para a sua distância focal. Também já sabemos que temos dois tipos de objetivas, temos as objetivas fixas e as objetivas zooms. As fixas só têm uma distância focal, as zooms têm variadíssimas distâncias focais, entre uma mínima e uma máxima. Também vos disse ontem que uma objetiva para um zoom para ser interessante, a distância focal máxima não deve ultrapassar 3 vezes a distância focal mínima. Também vos disse que quanto menor for a distância focal, maior é o meu ângulo de visão. Ou seja, é uma forma também de dividir as objetivas. As objetivas depois vão ser divididas por reinos e nós já vamos ver exemplos disso. Depois também ainda vos falei numa coisa que então é o mais importante, é que a nossa velocidade mínima para se fotografar sem tripé, a parte de baixo da fração em valor absoluto deve ser superior à distância focal que eu estou a fotografar no momento. Não me podendo esquecer de que isto é tudo para o full frame.
E o full frame é aquele sensor que tem exatamente as dimensões, a proporção do 35mm. As câmaras de entrada de gama, portanto, são câmaras que, à partida, têm sensores muito mais pequenos. No caso da Canon é 1.6, mais pequeno, e no caso da Nikon é 1.5, é metade. No caso da acho que é, como é que é a câmara da Manela? Acho que é uma... Olympus, né? Olympus, exatamente. Olympus, olá, Dulce. Olympus, eu fui confirmar e efetivamente é vezes 2, portanto tem metade do tamanho do full frame, ou seja, uma 50mm, na Olympus é uma 100mm. Portanto, esta velocidade mínima para se fotografar sem tripé faz parte da lei da reciprocidade. E então vamos falar um bocadinho sobre isso. Pronto, isso é o esquema que eu vos mostrei ontem, para vocês perceberem a distância, onde era o ponto nodal, o sensor, onde se cruzavam, e exatamente isto é aqui, esta distância em milímetros, desde o nosso sensor, do sensor até ao ponto nodal, em milímetros, é a nossa distância focal. E claro que a nossa distância focal vai variar muito com o ângulo de visão que nós vamos ter. E aqui era um esquema que eu vos mostrei para nós percebermos a diferença entre o sensor full frame e o fator APS-C, o fator crop, e portanto acho que já perceberam e vão ficar aqui. E portanto agora temos aqui uma relação entre distâncias focais e ângulos de visão, isto sempre, como é lógico, para a full frame. E reparem, na 1 a 8mm, que é uma super grande angular, são chamadas fisheyes, eu tenho um ângulo de visão de 180 graus. Ou seja, vejo metade do mundo, vejo a partir de mim tudo o que está a partir de mim. Isto é muito utilizado nas fotografias de urbanas, para apanhar uma cidade toda, de um alto, de um espaço. Normalmente isto fica, não é normalmente, fica sempre uma circunferência negra à volta de toda a fotografia, e portanto a fotografia fica toda lá compactada lá dentro, que provoca imensa distorção, mas pronto, é uma forma... Faz-se uma, duas fotografias de uma cidade com uma fotografia dessas e com uma objetiva dessas, e depois não se faz mais nenhuma. Ou seja, eu acho que é uma objetiva demasiadamente cara para se fazer tão poucas fotografias, mas pronto, mas há quem goste muito desse tipo de objetiva. Depois passamos aqui por uma grande angular de 20mm, que ainda deforma um bocadinho, mas já não deforma muito, e já só tem um ângulo de visão de 94 graus. Quando eu passo por uma 35mm, que já tem praticamente, que já não deforma praticamente nada, pronto, é uma grande angular com muito pouca deformação, já só tem um ângulo de visão de 63 graus. Quando passo para a 50mm, que é aquela objetiva que eu já vos disse, que no full frame nos dá a nossa visão direta humana, eu tenho só um ângulo de visão de 46 graus, ou seja, já só consigo apanhar um oitavo do meu todo, dos 360. Depois, quando passo para uma teleobjetiva 85mm, e 85mm já só me dá um ângulo de visão de 28 graus e meio, a 85mm é considerada a objetiva perfeita para se fazer retratos. É aquela que tem a melhor proporcionalidade num retrato, em que tudo fica perfeito. Portanto, é considerado o objetivo ideal para fazer retratos. E depois entramos nas telas objetivas, em que a 200mm já só tem um ângulo de visão de 200 graus e assim sucessivamente. De 12 graus. Desculpe, 12 graus, peço desculpa. Ora bem, então a regra da reciprocidade é o facto de nós humanos não conseguirmos ficar completamente imóveis, principalmente quando estamos segurando um objeto como uma câmara fotográfica. Os movimentos causados pelo nosso corpo podem mover a mesma e introduzir um borrão nas imagens. A premissa básica da regra da reciprocidade é que a velocidade de obturador da nossa câmara deve ser pelo menos recíproca à distância focal que estamos a fotografar. E o que é isso do número recíproco? O recíproco de um número é o inverso multiplicativo do número, ou, por outras palavras, 1 dividido pelo número. Por exemplo, o recíproco de 100 é 1 sobre 100. Portanto, se eu tiver com uma 100mm, eu devo fotografar no mínimo com 1 sobre 100, mas eu aconselho que seja com 1 sobre 125, ou seja, o valor debaixo da fração ser superior
à distância focal que eu estou a fotografar. Então, sempre que eu estiver a fotografar com uma câmera full frame e com uma objetiva de 50mm, a minha velocidade de obturação mínima deverá ser de 1/60 de segundo. Mas se estiver com uma 100mm, deverá ser pelo menos 1/125. Caso contrário, o risco das fotografias ficarem tremidas é imenso, é mesmo grande. Podem ter a certeza disto. Ora bem, as nossas objetivas são conhecidas por duas características. A primeira nós já tínhamos falado muito dela, que era a abertura máxima, e agora sabemos que é também pela distância focal. A distância focal irá dividir as objetivas em três categorias: as grandes angulares, a objetiva normal e as teleobjetivas. Isto é, pronto, mais ou menos o conjunto das objetivas da Canon, que são imensas, é seguramente a marca fotográfica que tem mais objetivas. Todas essas brancas, como o arzinho vermelho, são as teleobjetivas e as teleobjetivas. E profissionais, são todas profissionais, as teleobjetivas. Depois todas essas têm aqui um ar vermelho, são zooms, todos eles profissionais, da série profissional, são todos muitíssimo caros. E depois temos aqui uma série intermédia de um riscozinho dourado, que ainda são simpáticas, e depois temos este com o riscozinho prateado, pronto, que são objetivas já muito fracalhotas, que eu não aconselho a comprar. Eu aconselho a comprar, enquanto comprarem uma objetiva, comprem uma vez, não estejam a comprar aos poucos. Uma objetiva dura uma vida, se for bem estimada. Ora bem, dentro do grupo de objetivas nós temos aqui as grandes angulares, por exemplo, uma 14mm, uma objetiva excelente, custa para aí 1.700€, uma 50mm 1.2 também custa para aí 1.600€. Depois temos as tilt shifts, com um reino de objetivas completamente diferentes, que são objetivas especificamente para fotografar a arquitetura, e já vamos ver o que é que elas fazem na arquitetura. E depois temos as teleobjetivas, que também têm um espaço extremamente importante. Dentro dos zooms, isso seria talvez o kit de um zoom profissional em termos de qualidade e cobrindo todos os ângulos que nós precisamos fotografar. Uma 1635 2.8, uma 2470 2.8, uma 70-200 2.8 e por último surgiu uma 100-400 que é, pronto, para quem gosta de passarada, é uma objetiva também interessante, relativamente económica, mas pronto, estas primeiras três são efetivamente o que de melhor há na fotografia em termos de objetivas ainda neste momento. Dentro das grandes angulares, pronto, as grandes angulares são excelentes para fazer fotografia de paisagem. Porquê? Porque apanham áreas muito grandes, ótimas para o fotojornalismo, porque exageram muito o primeiro plano. Uma das grandes características que as grandes angulares têm é que o primeiro plano, aquilo que está muito próximo da câmara, fica exageradamente grande em relação ao fundo, o que penaliza sempre o fundo, mas valoriza muito o primeiro plano. Se um jornalista estiver a fazer uma fotografia, por exemplo, de uma frente de uma manifestação, daquela linha da frente que o pessoal vai ali com as mãos no ar, todos a fazer montes de barulho, não sei o quê. Se o fotógrafo se aproximar muito desta linha da frente com uma grande angular, as pessoas que estão na linha da frente ainda ficam maiores que o que são, os gestos de exaltação ainda ficam muito mais expressivos com uma grande angular do que se for feito com uma 50mm. Diz, Cláudia? Aqui a extremidade, já não me lembro como é que se chama o nome disto. O quê? A distância focal? Não, a extremidade é movível, esta, porque há diferença, não é? Há uma não, esta não, esta é uma 14mm. 14mm é fixa, portanto não tem zoom, percebes? Não, o adaptador, este é diferente deste adaptador, não é? Aqui. É aquilo que parece o parasol. Sim. Já percebi. Essa extremidade aqui, o parasol, sim. Sim. É isso. Ora bem. Ok, muito bem. O parasol. Isto é uma peça, o parasol que tu tens aí na tua objetiva. Eu ligo muito pouco aos parasols, mas muito pouco. Eu nunca uso os parasols nas minhas objetivas. E porquê? Porque o parasol serve essencialmente. Já o parasol tem uma coisa chata nas objetivas, que põe as objetivas muito grandes, torna-as muito maiores do que elas são, dão muito nas vistas, e eles servem essencialmente não para tapar o sol, porque se o sol está oblíquo, acaba por entrar sempre na mesma, e aí só se consegue evitar com a mão, pondo a mão assim no ar,
Mas o parasol serve essencialmente para quando nós vamos a caminhar com a câmara, se batermos com a objetiva em algum sítio, a primeira coisa que bate é o parasol, e se tiver que partir é o parasol e não é a objetiva. Serve essencialmente para isso, e também serve, principalmente quando está aquela chuva miudinha que nós continuamos a fotografar, e assim evita um bocadinho que a chuva caia na objetiva, porque uma gota de água na objetiva estraga completamente a fotografia. Aquilo fica enorme, estraga muitíssimo. Sempre que estamos a fotografar à chuva, temos de estar permanentemente a limpar a objetiva de forma que não haja pingos. Mas, portanto, os parasóis efetivamente variam muito da distância focal para a distância focal da objetiva e da objetiva para a objetiva. Pronto, mas essas objetivas, como estava a dizer, são extremamente interessantes para o fotojornalismo, exageram imenso a perspectiva, valorizam muitíssimo o primeiro plano em relação ao segundo. Uma objetiva normal é excelente para fotografia em luz ambiente, principalmente com pouca luz, em fotojornalismo de rua, porque é uma objetiva que passa muito bem despercebida e é excelente para fazer retrato de meio corpo. Depois temos as fisheyes, que é o olho de peixe, aquela super grande angular, que vai mais ou menos entre os 8mm e os 15mm, portanto, tem um ângulo de visão brutal, provoca uma distorção extrema, brutal. Tudo o que fica nos cantos fica muito arredondado, fica exageradamente deformado, o que eu pessoalmente não gosto muito. Mas tem utilizações específicas muito interessantes, como por exemplo fotografia subaquática. E porquê? Na fotografia subaquática, um dos problemas que os fotógrafos têm é a matéria que existe em suspensão entre a câmara fotográfica e o sujeito, e o peixe, e o mergulhador, e aquilo que ele quer fotografar. Logo, com uma grande angular, como dá para fazer uma aproximação muito grande, e com essa objetiva consigo fazer focagens a 10 centímetros, a 12 centímetros, consigo focar muito próximo, portanto, se me aproximo muito do peixe, tenho a grande vantagem de que não há matéria em suspensão e a definição é muitíssimo melhor em termos de produto final. Dentro da objetiva macro, isso eu gosto muito, as macros são objetivas muito interessantes, normalmente são ou objetiva normal ou uma pequena teleobjetiva, mas que também serve para fazer macros. Qual é a diferença de uma objetiva macro e uma objetiva normal? E uma objetiva que não é macro? É simples. Da mesma forma que, se vocês já devem ter reparado, vocês quando estão a fotografar, por exemplo, com uma 18mm, vocês conseguem se aproximar mais ou menos a 15, 16 centímetros e conseguem focar. Vocês quando estão a fotografar, por exemplo, a 35mm, já não conseguem focar tão próximo, já conseguem só focar a 20 e poucos centímetros, 30 centímetros. Quando passam para 50mm, a distância mínima de foco é mais ou menos na casa dos 40 centímetros. Quando estão com uma teleobjetiva 100mm, a distância mínima de foco é mais ou menos 80 centímetros. Ou seja, há sempre um vazio enorme entre a câmara e o meu sujeito em que nada foca. Isto é uma das características para cada diferença de distância focal. Cada distância focal tem um mínimo de aproximação de foco. A diferença quando eu tenho uma objetiva macro é que existe um espaço que não foca, mas depois eu consigo novamente focar a 2, 3 centímetros do objeto. E por isso é que consigo fazer uma mosca enorme, por isso é que consigo fazer um pormenor de um cogumelo enorme com uma objetiva dessas, porque consigo me aproximar a 2, 3 centímetros e conseguir focar. E depois outra vez um vazio enorme até aos 80 centímetros, no caso de ser uma 100mm. José, a minha objetiva diz aqui macro 0.39m barra F 1.3 FT. O que é isso? Isto é 1835, não é? Sim, sim. Bom, o que vai ter que fazer a experiência é quando tiver a 135mm, sim, ver se consegue focar a 2, 3, 4, 5 centímetros. Se ela fizer isso, é efetivamente uma objetiva macro. Se não é mesmo só uma close-up. Eles dizem que é macro, mas acaba por não ser macro. Pois a minha também diz a mesma coisa. Tu também dizes? 0.39m é o quê? Desculpa, o quê? O 0.39m. O 0. É o mínimo de focagem. É o mínimo de focagem quando está provavelmente a 135mm. Ou seja, isso para mim não é uma macro. Percebe? Uma macro tem que focar efetivamente a 2, 3, 4 centímetros. Ok.
Tá bom, obrigada. Nada. Depois temos aqui este tilt shift. Este tilt shift são exatamente objetivas especificamente para fotografar a arquitetura. Terão que ser sempre com tripé. E porque a diferença dessa objetiva tem aqui essas duas rodinhas, e essas duas rodinhas, quando eu estou a fotografar um edifício, eu vou afinar as linhas verticais para ficarem paralelas e as linhas horizontais também para ficarem paralelas. Isto é uma afinação que se vai fazendo e portanto, de forma a fotografar um edifício com as linhas paralelas direitas e não ficarem assim para fora ou para dentro, como quando nós fotografamos com outras objetivas. Portanto, são ótimas para corrigir as linhas na arquitetura e têm também muita profundidade de campo, que é uma coisa que ainda não falamos. Depois temos aqui as telas objetivas, que são exatamente muito interessantes para fazer fotografia de desporto, vida selvagem, os paparazzis, enfim, são essencialmente utilizadas para isso. Esta objetiva, por exemplo, deve ser, isso é uma 600mm, salvo erro, custa entre 15 a 20 mil euros. Portanto, é uma coisa extremamente cara. Tem que ser muito bem rentabilizada. Mas a tela objetiva mais longa da Canon é uma 1200mm, que custa 100 mil euros e só fabricam por encomenda. Portanto, nunca têm em estoque, exatamente por ser muitíssimo cara. Ora bem, então vamos ver o efeito, o efeito das nossas objetivas na paisagem. Por exemplo, vão ver agora uma série de fotografias todas tiradas do mesmo sítio, em que eu só mudei efetivamente a minha distância focal. Repara que esta primeira é uma 16mm, uma grande angular mesmo pura, em que deforma bastante. Reparem que os cantos estão arredondados, por isso é preciso ter muito cuidado quando nós estamos a fotografar um grupo numa sala pequena, com uma grande angular mesmo, nós devemos deixar um bocadinho de espaço entre o final do grupo e a minha composição. Caso contrário, se os limites das pessoas que ficarem no limite estiverem mesmo no limite da minha fotografia, eles vão ficar muito mais gordos com que efetivamente são, porque as grandes angulares deformam e arredondam muito o que está nos cantos, o que está nos limites. Portanto, reparem que com esta grande angular, isto é um ilhéu enorme, e estas rochas aqui no meu primeiro plano, que estão junto ao meu pé, parecem ser muito mais importantes do que um ilhéu que é enorme, que é mesmo muito grande, mas que fica, as grandes angulares extremas dão esta deformação em que exageram o primeiro plano em detrimento do fundo. Reparem que aqui eu passei para 24mm, uma grande angular que já não deforma quase nada, uma grande angular que já tem um comportamento muito interessante, apanha muito, mas sem deformar, mas reparem que eu já anulei, o meu primeiro plano já desapareceu e o meu ilhéu é que começa a ganhar já a dimensão que ele efetivamente tem. Passei de uma 24mm para uma 70mm, saltei por acaso aqui a 50mm, pronto, foi uma tolice, mas ainda de repetir isso noutros sítios para apanhar todas. E reparem que aqui entrei exatamente no 70mm, ou seja, na pequena tela objetiva, e já tenho só um pedaço do ilhéu. Quando eu passo para uma tela objetiva de 200mm, reparem que para além de já só apanhar um bocadinho do ilhéu, este braçal, que é uma endémica, uma planta endémica, já começa a ser um motivo da minha fotografia. Aqui passei para uma super teleobjetiva e eu nunca mudei de sítio, fui sempre só mudando de objetivas. Mudei para uma super teleobjetiva, uma 420mm, que é a minha 300mm, com um conversor de 1.4, o que aumenta a sua distância focal em 40%. E reparem que o braçal já começa a ser, já é o motivo da minha fotografia. Isto pode ser uma parede qualquer, seja lá onde for, não tem que ser forçosamente aquele ilhéu. Tenho aqui duas fotografias feitas com duas grandes angulares, ou seja, que a mesma, que é com a minha 16-35, mas rodei, fiz uma a 16mm e fiz outra a 35mm, isso é em Piódão, numa aldeia de xisto na zona central do país, e muito perto da Covilhã. É Arganil. É Arganil. Pronto, fica a 100 e tal quilómetros da Serra da Estrela, mais ou menos 100 e poucos quilómetros. E reparem que nesta primeira com a grande angular, a 16mm, as linhas estão a tombar para fora, ficam deformadas. Mas há uma característica muito interessante que é, parece que eu estou dentro da fotografia. Quem está a ver a fotografia dá a sensação de que é uma extensão da fotografia, porque há
há uma comunhão muito grande entre o sujeito, entre o fotógrafo e o que está a fotografar, com uma grande angular extrema. É quase como se nós fizéssemos parte da composição. Aqui com uma 35mm, para além de já não haver deformação nenhuma, eu já ganhei alguma distância em relação ao meu primeiro plano e, portanto, já ganhei alguma distância. Portanto, este aqui é muito mais intimista, eu faço muito mais, é quase como se eu fizesse parte da composição. E nesta não, nesta eu já sinto um afastamento diferente. Duas fotografias do mesmo sítio, tiradas do mesmo sítio, aqui com uma pequena teleobjetiva, 70mm, fui só buscar esse bocadinho, este bocadinho aqui, buscar esse bocadinho. Este aqui, isto pode ser em qualquer lago do mundo, na Suíça, no Canadá, no sítio qualquer. Este aqui, conhecendo as 7 cidades, sei perfeitamente que é as 7 cidades. Ou seja, quando eu estou a fotografar a paisagem, quando eu estou a fotografar um sujeito, eu devo ir mudando de distância focal, porque vou dar aspectos completamente diferentes daquilo que nós estamos a fotografar, mudando só a distância focal. A velocidade, a abertura, tudo isto é o mesmo. Neste caso aqui até a velocidade pode ser a mesma, porque se estivermos pelo menos com uma sub 100, mas se não for, tem que mudar. Pronto, se houver uma grande variedade, tem que mudar. Duas fotografias que vão de um extremo ao 8. Esta é uma grande angular de 16mm, essa é uma teleobjetiva 420mm. Reparem que as grandes angulares dão dramatismo às fotografias, exageram o primeiro plano, dão muito dramatismo às nuvens, são dramáticas as grandes angulares. Com a teleobjetiva, eu fui buscar só este pormenor que está aqui, em grande, e portanto, tem arrebentação exatamente daquele bocadinho, mas em tamanho grande, e que posso fazer as duas da mesma ampliações do mesmo tamanho, porque não há crop nenhum. Aqui é efetivamente só o crop foi feito com objetiva, é físico. Uma grande angular e uma 50mm. Repare que uma grande angular apanha tudo isto, uma 50mm vai apanhar só este bocadinho. Portanto, no mesmo sítio, se mudarmos de objetivas, temos aspectos completamente diferentes da paisagem. Mais duas fotografias em que comparo as grandes angulares. Esta uma grande angular extrema, esta uma grande angular sem deformação. Reparem que uma grande angular extrema, estas ondas que são pequeninas ficam fortes, ficam dramáticas, ficam com energia, mas a igreja que está aqui perdeu imensa importância em relação à paisagem. Passei por uma grande angular sem deformação, a paisagem perdeu dramatismo, perdeu importância o primeiro plano, mas a igreja está proporcional à dimensão da paisagem e ganhou força. Portanto, para cada tipo de fotografia, nós temos que saber que objetiva vamos utilizar. Novamente nos picos da Europa, com uma grande angular extrema, que a 16mm, esta agulha é capaz de ter 300 ou 400 metros, esta rocha tem se calhar 60, 70 centímetros, essas têm o tamanho da palma da minha mão, e parece que este primeiro plano aqui é muitíssimo mais forte, muito mais importante do que este ali ao fundo, que é imenso. Mas eu aqui tenho a sensação que parece que as rochas estão a deslizar, que me vão parar às mãos, parece que eu estou aqui a segurar as rochas, porque as grandes angulares dão incluem-nos na composição. Parece que nós estamos lá dentro, parece que estamos dentro da cena, parece que estamos a segurar. É uma sensação muito interessante que eu gosto, quando bem utilizada, dá sensações muito giras, as grandes angulares extremas. Mais uma fotografia feita com a grande angular, em que, reparem, eu coloquei aqui no meu canto este elemento porque queria realçá-lo em relação aos outros, em relação ao grupo todo. Os outros só estavam a cantar, este é que estava a tocar, e portanto ele ficou mais importante que os outros. Porquê? Porque fotografei com uma grande angular e aproximei-me muito dele. Tive a coragem de me aproximar muito. Claro que quando a gente conhece as pessoas é sempre muito mais fácil, porque nós conseguimos fazer essas aproximações. E é preciso, nós temos que ter em fotografia, principalmente quando fazemos fotografia de rua, quando fazemos fotografia de fotojornalismo, quando fazemos fotografia social, nós temos que ter um certo à vontade em interagir com as pessoas, interagir com o grupo, em ter coragem de nos aproximarmos, porque as fotografias próximas tornam a fotografia muito mais intimista, muito mais forte de quando ganhamos distância em relação às fotografias. Ora bem, temos aqui mais uma fotografia em que eu fotografei com uma grande angular extrema, e reparem que aqui os meus bailarinos, por serem bailarinos,
estão a solo em cima do palco, ganharam uma importância extrema a uma orquestra que tem 20 ou 30 músicos, mas eles, como as grandes angulares exageram imenso o primeiro plano, eles ficaram altamente valorizados em relação a tudo o resto. Este efeito dado para as grandes angulares é extremamente interessante. Aqui, num cemitério, isto é uma campa, lá ao fundo era a ermida do cemitério, e reparem que o facto de estar muito próximo com a grande angular, a campa é gigantesca em relação à capela lá do fundo. Isto também foi, esta fotografia também tem uma pequena história, isso foi no dia da inauguração das Portas do Mar, de todo aquele complexo que custou uma fortuna e que vamos levar a pagar durante 40 ou 50 anos, e eu fui muito crítico em relação à construção desta parte da cidade. Hoje reconheço que a cidade ganhou um dinamismo e algum cosmopolismo diferente, mas uma coisa é certa, isto foi o começo do assassinato geral do comércio tradicional em Ponta Delgada. Ponta Delgada era uma cidade comercialmente extremamente bem equilibrada, e quando surgem as Portas do Mar foi o primeiro grande desequilíbrio. Ou seja, dentro da cidade criou-se uma descentralização que penalizou brutalmente o centro da cidade, e depois veio o centro comercial então veio arrasar completamente o comércio tradicional. E como fui muito crítico em relação a essa obra, fui fotografar a inauguração, sempre que a grande angular, e com pessoas sempre muito próximas, até cortando as pessoas, de forma a exagerar as pessoas em relação à obra, ou seja, valorizando as pessoas e tentando retirar importância à obra, porque era uma obra de regime do Carlos, se foi uma obra de regime do Carlos César, ele quis ficar na história com esta obra, pronto, e ficou, e os nossos netos vão de pagar a ambição dele. Muito bem, aqui passamos para outra objetiva, que é 50mm. Costumo dizer muito, se eu fosse para uma ilha deserta onde só pudesse levar uma objetiva, a única objetiva que eu levava era a 50mm. Eu gosto de todas as minhas objetivas, mas eu não consigo abdicar da 50mm, eu não consigo sair sem levar a minha 50mm, é tanto que até tenho 3, porque utilizava muito a informação, utilizava muito as minhas objetivos. O que é que a 50mm tem? A 50mm tem um recorte excepcional, tem uma perfeição de definição de linhas excepcionais, e depois tem uma outra coisa, tudo está à proporção. Eu consigo fazer desenhos à escala, porque tudo está proporcional, não há deformação nenhuma, e tem uma coisa excelente que é, separa muito bem os planos. Enquanto que a grande angular é o primeiro plano, e o plano de fundo pode ter muitos planos, mas é um plano único, acachapado, ou seja, tem um primeiro plano e o fundo é um plano completamente único. Eu sempre fotografo com a 50mm e consigo ver as várias fases de planos. E depois tem esta coisa excelente que a 50mm tem, que é esta provocação, esse conseguir este efeito de profundidade de campo muitíssimo curta, que é uma coisa que ainda não sabemos bem o que é, mas aqui já ficam a saber, é um elemento completamente focado e o resto tudo completamente desfocado. Como é que isso se faz, depois vamos ver. Ora bem, mais uma fotografia dos Picos da Europa, em que eu tenho aqui um desenho à escala perfeita, em que as pessoas, nós temos a nítida sensação de que isto que é gigantesco, e temos tudo à escala, portanto, reflexos perfeitos, portanto, é uma objetiva que dá um recorte invejável, e a mais barata, custa 100 e poucos euros, não faz sentido não ter uma objetiva dessas no saco. Reparem, aqui novamente nos Picos da Europa, o António Campos está no meu primeiro plano, e depois tem aqui este plano, este outro aqui, eu consigo ver as várias linhas de cordilheiras, porque a 50mm não transforma num plano único, ela dá uma excelente separação de planos. Aqui, novamente nos Picos da Europa, reparem, tem aqui este plano, este aqui, e depois N linhas de cordilheiras que eu consigo vê-las muito bem individualizadas, mesmo com essas neblinas, que é sempre difícil de nós fotografarmos ou termos esses efeitos, eu consigo ter exatamente essas linhas todas. É uma objetiva que dá uma definição fantástica, um motivo de escala perfeito, em que as coisas ficam todas muitíssimo proporcionais. Estas aulas objetivas são fantásticas, essencialmente para ir buscar pormenores ao longe em paisagem, para fazer retrato, para fazer pequenas abstrações, close-ups,
Enfim, dão para mim outras coisas. Ontem são uma 300mm, que eu gosto muito, uma objetiva fixa. Eu sou um fã, eu juro que já disse isso, mas se não disse, volto a dizer, digo novamente porque posso não ter dito e com a convicção de que, pelo menos convincente, eu sou um defensor acérrimo das objetivas fixas. Eu sei que os zooms dão muito jeito, são muito cómodos, poupam muitas passadas, mas as objetivas fixas são N vezes superiores aos zooms por N razões. Primeiro, são muito mais pequenas. Segundo, são muito mais leves. Terceiro, são muito mais luminosas. Quarto, têm uma definição fantástica. Quinto, para ter um bom zoom da qualidade de uma objetiva fixa, eu tenho que pagar 4 ou 5 vezes mais do que o valor de uma objetiva fixa. Portanto, são tudo excelentes razões para optar por fixas em vez dos zooms. O problema é que se eu for optar por fixas, sempre que for em viagem, vou ter que levar mais objetivas no meu saco. Mas elas também, como são muito mais pequenas, e são muito mais leves, acabam por ocupar o mesmo espaço e o mesmo peso do que um bom zoom que pesa muito à volta sempre de 1 kg, 800 gramas, 1 kg, 1 kg e 200, e que custa cada um sempre 1.700, 1.600, 1.500, são sempre muitíssimo caros. José, já agora, estas tuas objetivas são Canon? Sim, todas. Não tenho nenhuma objetiva sem ser da Canon. Pronto. E sei que... Ora bem, há quem diga até que há quem diga até que a Tamron e a outra, a Sigma, por vezes conseguem construir objetivas para as marcas com melhores resultados do que a própria marca. E há exceções, há alguns casos que são assim. E pronto, e são sensivelmente 30% mais baratos do que 30% mais baratos do que as objetivas de marca. Epá, isto o que é que se pode comparar? Sei lá, podemos comparar, por exemplo, a Renault e a Dacia. A Renault é a linha, a marca da Renault mesmo, não é? A imagem de marca da Renault e um pouco uma das imagens de marca da França. O Dacia é a linha branca da Renault, portanto é utilizado, é montado normalmente com peças que já estão descontinuadas da Renault e é substancialmente mais barato, se calhar 30% mais barato um carro. Portanto, é um pouco isso, pronto. Epá, eu não tenho nada contra as Tamrons nem contra as Sigmas, até porque algumas das objetivas são mesmo efetivamente muito boas, mas as muito boas também são caras, pronto, são sempre mais baratas do que a da marca, mas pronto, mas tenho, pronto, as que eu tenho efetivamente são todas da marca, pronto. Também foram todas compradas enquanto eu não era fotógrafo profissional, era amador, e sempre que nós somos amadores, nós temos formas de ver a coisa completamente diferente. O hobby, quando se compra para o hobby, compra-se o que se pensa que há de melhor. Quando se compra por profissional, compra-se se vale a pena, se justifica-se ou não o investimento. E eu posso dizer que hoje em dia, grande parte das objetivas que eu tenho, se fosse para comprar hoje, não as compraria, porque os meus clientes não pagam o investimento que eu fiz nas objetivas. As pessoas não querem pagar o investimento que nós temos. Eles pensam que o fecheiro é uma coisa barata e esquecem-se do investimento que é preciso fazer para se conseguir bons fecheiros. José, diz-me, Gino. Estou aqui a ver o preço da 300mm fixa. Sim, F4. F4 é 1.599 euros. 1.599, muito bem. Não, é euros. Sim, isso da Nikon. Eu sei que fosse, tem outra Nikon 300, sim. F2.8. São 7.000 e tal euros, não é? Não, outra é 1.599. Sim. E esta aqui é 4.799. Sim. Em euros, eu pensei que fossem dólares. Não. Que eu estou a ver no HB. Sim. Não é HB, o BH. BH. Nos Estados Unidos. B&H. Sim. Eu estou a ver os preços aí assim. Foi por curiosidade. Sim. É muito dinheiro. Mas a tela 300 vale a pena. É um objetivo excelente. Eu
eu já contei isso, não sei se também contei a vocês, isso também deu formações muito seguidas, acabo sem saber o que é que já disse, o que é que não disse, mas eu quando refiz o meu saco, ou seja, quando eu decidi voltar a ser fotógrafo, quando eu decidi ser fotógrafo digital, ou seja, quando eu decidi reformular o meu saco todo para o digital, eu investi à volta de 5.000 euros. E comprei na altura 3 objetivas e o corpo da câmara que eu comprei foi o corpo mais barato que havia da Canon na altura, que por acaso até era muito fraco, mas o meu investimento foi essencialmente objetivas. E comprei na altura a 16-35, comprei a Tele 300 e comprei uma 28-135 que depois até dei à minha filha porque era fracalhota. Mas pronto, mas isso para vos dizer que eu tenho as objetivas que comprei de começo, todas ainda, e o corpo já comprei não sei quantos corpos depois disso. Ou seja, o que é mais importante, efetivamente, são as objetivas, e as objetivas são para a vida. Se forem bem estimadas, duram uma vida. Eu gosto muito desta foto. Esta foto, para mim, é uma foto... Eu adoro essa foto pelo minimalismo. Esta foto fez parte da minha primeira exposição de fotografias e era o cartaz da entrada que estava 90 por 1,35 m, era assim uma coisa gigantesca, muito bonita. E reparem no cromatismo, reparem que isto eu consigo ter as linhas todas as texturas, está tudo perfeito, e o fundo com uma tela objetiva normalmente fica sempre despercebido. Isto é daqueles barcos de boca aberta em que aqui neste buraco encaixa o leme, isto é o leme, e depois encaixa uma travezinha em que eles vão mexendo com o leme e portanto... E é precisamente perguntar se era isso. É exatamente isso. Pronto, em flores, isso é a flor da conteira, que é uma praga que nós temos nos Açores, mas uma praga bonita, a flor é muito bonita, isso é muito semelhante, isso é tipo gengibre, é da família do gengibre, mas isto é uma praga nos Açores, isso foi uma planta introduzida, a flor é muito bonita, é uma flor mais ou menos 20 ou 30 centímetros, e reparem que o fundo fica completamente desfocado sempre. Há uma separação de planos excelente, como as telas objetivas. As telas objetivas fazem isso sempre na perfeição e, portanto, nunca me distraio com o fundo e tão recorte do pormenor do primeiro plano. Fantástico. E reparem que esta fotografia foi feita já há muitos anos, com uma câmara muito antiga, que acho que era a D40, que também era fracalhota, e foi feita com ISO 800, e isto está perfeito, não tem ruído nenhum, está impecável. Pronto, mais uma fotografia que eu gosto muito mesmo, com a tela 300, um pequeno pormenor. A única coisa que está focada nesta fotografia é a mão, a cabeça já não está da criança. Isto é feita, pronto, para quem conhece a realidade de Michelense, para quem conhece a realidade de São Miguel, isto foi feita na procissão de São de Cristo, e para qualquer micalense saberia que isso era feito no sábado, na mudança, quando as promessas passam em frente à imagem de São de Cristo, ou seja, eu só tenho uma mão focada e o resto não é conceptual. Isto é a parte que mais me fascina na fotografia, é quando nós entramos numa de fotografia conceptual e, portanto, e concentramos só em pormenores. Isto é como se fosse uma tilt shift, eu não tenho uma tilt shift, mas as telas objetivas não deformam nada. Isto é 300 ou 400 metros destas chaminés que hoje já não existem, era da fábrica de transformação da beterraba em açúcar, e eram chaminés altíssimas, e pronto, e afastei-me para ter esse efeito tilt shift. Um pequeno pormenor num carro de bois, ou a ponte das 7 cidades, e só mostrar alguns pormenores e não mostrar a ponte toda, e aproveitar esta luz magnífica, um pormenor na fábrica do chá, e para a vida selvagem. Para a vida selvagem, efetivamente, é importantíssimo termos uma teleobjetiva se nós quisermos fazer bons retratos à peixarada. Isto é um garajal, só por uma questão de curiosidade, porque a maior parte das pessoas não sabe, estes animais, estas aves, 1/3 da população mundial, à volta de 100 mil, vêm desde a África do Sul, passar o verão aos Açores, portanto vêm na primavera para nidificar e depois regressam à África do Sul no outono. Isto também é uma boa forma de provar
que os Açores são tão bons para passar o verão, que os garajaus fazem 5.000 quilómetros e vêm a passar férias aos Açores. Portanto, já sabem, vocês que estão no continente, estão muito mais próximos, estão só a 1.200 quilómetros, pá, podem vir perfeitamente passar férias aos Açores, que estão para isso. Pá. Este garajau, isso foi tirado na Lagoa de Fogo, lá embaixo. Ele estava pesado, estou mais ou menos a 4, 5 metros dele, portanto isso está exatamente com o seu tamanho natural, e ainda por cima, ainda consegui, depois de fazer várias fotografias, tirar o flash da câmara e montar, da mochila e montar na câmara para dar este brilhozinho que está aqui nos olhos, mas também foi a última, depois não gostei do flash e voou. Mas ele tem aqui um brilhozinho, aqui um pontinho de brilho. Este brilhozinho é dado pelos flash. Os fotógrafos de aves costumam muito utilizar o flash só para dar esse brilhozinho, para dar um piquezinho de luz no negro do olho. Pronto, estas eram os objetivos, isto era para ir buscar uma construção muito ao longe, isto é nos picos da Europa, isto também é uma agulha enorme, uma rocha enorme que sabemos está a quilómetros de distância e fui buscá-la para muito próximo. Ou então, novamente, Ponta Delgada, eu não tenho uma tilt shift, eu fui para o porto da cidade, estou a 300 metros, 400 metros, e reparem que as linhas estão todas paralelas, tantas verticais como as horizontais, e não há deformação absolutamente nenhuma. É o efeito de uma tilt shift, mas feita com uma teleobjetiva. Claro que a tilt shift eu podia estar a 10, 20 metros do edifício, aqui não, tem que estar a 300, 400 metros, de outra forma não conseguiria este efeito. Muito bem, isto era a distância focal que eu vos queria ter acabado ontem, mas que acabei por não conseguir. Dúvidas? Existem objetivas, umas que têm 67 milímetros, não é? Outras 55 de largura. Isto está-se a referir ao diâmetro. Está-se a referir ao diâmetro da... Sim. O que é que faz de diferença? Faz diferença que quanto mais luminosas são as objetivas, maior boca da entrada tem que ter um buraco maior, percebe? Ou seja, por isso tem mais centímetros. Estes centímetros são importantes nós sabermos para quando queremos comprar filtros para enroscar na frente da objetiva. Há filtros que se enroscam e para isso nós temos que saber qual é o diâmetro da nossa objetiva para ir comprar os filtros. Mas uma objetiva de 67 deixa entrar mais luz que uma de 55 centímetros? Com o mesmo... Com o mesmo campo, não é? Com a mesma distância focal. Se tiver a mesma distância focal, uma objetiva que tenha uma que tenha 68 ou 67 centímetros e outra só tem 50, a que só tem 50 é muito menos luminosa do que a de 60 e tal. Ou seja, para se conseguir objetivas tão luminosas, nós temos que ter uma grande boca de entrada para entrar muita luz. Senão, de outra forma, não conseguimos captar tanta luz. Então devemos comprar sempre preferencialmente essas, não é? Sim, mas isto é uma consequência, portanto, não é propriamente, não vamos procurar por aí. Nós vamos procurar uma objetiva luminosa, ou seja, a roçar, se for comprar um zoom, sei lá, uma 2470, uma 200, seja, ou 1635, seja lá qual for, que vai com um zoom que vai comprar, que normalmente comum, ele pode ser f4 de abertura máxima ou 2.8, percebe? Claro que uma 2.8 é sempre muitíssimo melhor do que a f4. Mas também é sempre o dobro do preço e é bem mais pesada e é bem maior. Portanto, nós temos que pesar sempre os prós e os contras disso tudo e perceber se, para o meu tipo de fotografia, é importante ter uma 2.8 ou não ter. Percebe? Porque muitas das vezes, em termos ópticos, a f4, muitas das vezes, é tão boa quanto a 2.8. Normalmente a 2.8 é melhor, mas muitas das vezes tem equivalências muito semelhantes. O facto é que uma é bem mais luminosa, ou seja, se eu precisar sempre de muita luz para as minhas fotografias, se eu fotografo muito dentro de casa, se eu fotografo muito as situações em que preciso de muita velocidade, eu preciso efetivamente de um objetivo o mais luminoso possível. Mas se não é o caso, se eu faço muita paisagem, até posso usar tripé, então não preciso ter uma objetiva tão luminosa, percebe? Portanto, vai depender muito daquilo que nós queremos, as nossas tendências fotográficas é que vão depender muito, vão condicionar muito o tipo de equipamento que eu vou comprar.
José, já agora, se não te importares, aproveito. Então, é assim, no meu caso, que a gente já falou, a minha opção, tu há bocadinho falaste-me que a objetiva para retrato a melhor seria a 85mm. Sim, Para retrato em estúdio ou para retrato, retrato. em estúdio? Aquele retrato mesmo... Não. De todo lado. Hã? Não percebi, Virgílio? Ele está a insistir no estúdio, não, é em todo lado. É em todo lado. Aquele todo lado. curto entre a cabeça e aqui, percebes? Exato. Bastante curto, a 85mm, é efetivamente... Então, Tem uma característica. O indivíduo desfoca o fundo com mais facilidade que qualquer uma das outras. Sim. Até porque, sabes porquê? Porque 85mm normalmente vai até 1.8 de abertura, percebes? É uma objetiva muitíssimo luminosa. E quando as objetivas são muito luminosas, tem um excelente recorte. É que o luminoso não é só... Epá, vou comprar uma objetiva luminosa, não é só para fazer fotografias com muito pouca luz, ou para fazer fotografias a 1.8, porque raramente faço uma fotografia a 1.8. Raramente. Eu com um objetivo 1.8, eu normalmente vou então a 2.8, 2.0, f4, e raramente vou a 1.8. Agora, o que é que acontece? O facto de ter um objetivo a 1.8 significa que os meus retratos têm muito mais rigor técnico, muito mais recorte do que se tivesse com um objetivo a que o seu máximo era 2.8 no f4. Estás a perceber? Pronto. Eu agora ia-te fazer essa pergunta. Por exemplo, a Canon, aqui agora as novas objetivas para as mirrorless são as RF, não é? Portanto, eles têm aqui uma que é a RF 85 F2. Macro e SSTM, que tem um preço muito abaixo, são 730 euros, comparativamente à 2470, que é uma 2.8 e custa 2.500 euros. Não é? Portanto, neste caso, em particular... Eu vou-te ser sincero. Eu, se comprasse uma mirrorless, eu não comprava nenhum desses zooms que eles andam a vender a brutalidades de preço. Porque a mirrorless é um conceito. Quem compra uma mirrorless quer ter uma câmara discreta, que passe despercebido e leve. Por isso é que ela é pequena. Ela é pequena para ser... E com uma qualidade superior às outras. E hoje com uma qualidade muitíssimo boa. As topo de gama são tão boas ou melhores... Ou seja, são melhores do que as antigas reflex. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Elas estão a ganhar uma qualidade assustadora. Pela quantidade de luz que conseguem receber, não é? E pela quantidade de luz que conseguem receber, pela possibilidade de conseguir fazer fotografias a 1/8 de segundo, a 1 segundo, a 2 segundos, sem precisar de tripé. Isto é uma coisa que os fotógrafos como eu, que são da reflex, nunca imaginaram que isso fosse possível de se fazer, percebes? Exato. E as mirrorless vieram com essa revolução. Porquê? Porque as mirrorless têm estabilização nas objetivas e têm estabilização também nos sensores. Os sensores estão estabilizados. Tem lá motores que estabilizam e portanto, e aquilo... No caso desta da Canon, a R6 tem, a R só não tinha. Não, mas a R6 e a R5 já têm estabilização. Sim, mas a R5 então é para esquecer, não é? Mas a R6 já tem estabilizador no sensor. Mas Rui, as Fujis têm, a Camanela também tem, as Sonys então têm todas, quer dizer, a Canon agora é que estabilizou os sensores, mas os outros já estavam a estabilizar há muito tempo. Mas então, é a melhor opção esta RF 85mm, no caso de retrato, até porque sai muito mais barato do que a 2470. Isso é como eu te digo, o problema é que tu com 85mm já estás a 85mm, a 24-70 vais desde os 24 até aos 70, que é quase 80mm. Sim, não, mas eu estou a falar para o retrato, para a utilização de retrato. Para o retrato é 85. Para o retrato eu utilizava 85 e uma 50mm. Com 50 e 85 eu tenho o meu problema resolvido, percebes? E os dois são sempre muito mais baratos do que a 24-70. Exatamente. 24-70. E depois não é só isso, é o tamanho. Exato. E o peso que desequilibra, acho que desequilibra num corpo tão pequeno, objetivas tão pesadas, percebes? Ok.
Então, e para substituir a 70-200, o que é que tu aconselharias? Então tens a 85mm, tens a 50 e depois vais comprar uma 35mm ou uma 24mm. Percebes? Não, para substituir a 70-200. A 70-200. Para substituir a 70-200, ou comprava uma 300mm. É? Comprava só uma 300mm. E só para fazer tela e pronto, está feito. Okay. Até porque, Rui, sabes o que acontece? As objetivas fixas são muito mais rápidas a focar-te que as objetivas que os zooms. Exato. Não ser o zoom 24-70 custa 2.000 e tal euros. Mas 2.000 e tal euros são 500 contos. 500 contos. A gente não vai... Exatamente. Não, 500 contos. 500 contos há 30 anos atrás dava um apartamento do Virgílio que hoje custa meio milhão de euros. Quer dizer, exatamente. Exatamente. São 500 contos, pá. É que quando a gente pensa em contos, até assusta, pá, percebe? Não, mas já não podemos pensar nisso. Não, mas eu penso muitas vezes, pá. Pois, eu também, mas... Muitas vezes, pá. Quando é para assustar, eu penso sempre em contos, Pois pá. é. Sempre, pá. Olha, eu agora, não tem nada a ver com isto, mas por causa estás a falar nisso, eu ainda me lembro, pá, tenho na minha recordação, o meu pai era fã da Renault. E era uma pessoa que gostava de comprar sempre, quando saía um Renault novo, topo de gama, ele comprava. E eu só fui com ele quando ele saíram os Renault 16, o modelo TS. Era lindo, pá, era lindo o Renault 16. Fui com ele, lembro-me, isto foi em 1969, tinha eu 10 anos, ele levou-me para ir comprar o carro e depois para ir buscar o carro, levou-me com ele. Eu estou contente lá no Coci, no carro novo e tal. E o carro custou, eu nunca mais me esqueço disto. O meu pai teve para ir 2 horas sentado lá numa mesa a discutir com o vendedor. O preço. Para o carro, em vez de custar 96 contos, custar 93, para ele fazer um desconto de 3 contos. Claro. Teve horas nisto de roda dele, mas conseguiu. E um topo de gama, um carro que na altura era o topo de gama da Renault, custou 93 contos. Pois, estás a ver? 93 contos. E agora vais comprar uma objetiva, 500 contos, pá, compro, não compro, quer dizer, pá, 500 contos é muito dinheiro, pá, fome. Pois. E dá uma grande viagem, pá, dá uma grande viagem, pá, fome. Eu prefiro nos próximos 20 anos lúcido que eu espero ter, se Deus Nosso Senhor quiser, aproveitar esse dinheiro todo que possa haver para ir viajando, porque ainda há muito, muito para começar. Portanto, a solução então seria a 50 e a 85 e depois a 300. Sim. E depois tens uma grande angular, que é importante ter uma grande angular. Pá, aí se calhar ia para uma 24mm, para teres uma grande angular. Ok. Está bem, obrigadíssimo pela dica. Muito bem. A ver se depois os vendedores não... Assim, escuso de estar na mão do vendedor. Pois é isso, pronto. Epá, mas pronto, mas é o que eu digo sempre. É muito importante nós sabermos o que é que queremos fotografar e, pá, se tu me disseres, epá, eu quero ser fotojornalista ou repórter de vida social. Epá, realmente um repórter de vida social com uma 2470 tem uma versatilidade que nós não temos com 3 objetivas, percebes? Hein? Pois. Nós temos é que perceber qual é o tipo de fotografia que eu quero. Agora, se eu quero fazer fotografia de estudo, quero fazer fotografia de paisagem, quero fazer fotografia de rua, epá, eu posso ter 3 objetivas, eu tenho tempo para mudar as objetivas, quer dizer, não há nada, eu não tenho a pressão de ter que estar com o zoom, percebes? Exato. Entendes? Pronto, mas isso é, pronto, cada um é que sabe o que é que vai precisar. Está bem. Muito bem. Profundidade de campo. O que é que vocês sabem sobre profundidade de campo? Cláudia, já viste alguma vez falar sobre profundidade de campo? Tens alguma ideia sobre o que é profundidade de campo? O que nós conseguimos captar por trás do sujeito. E para a frente não tem nada? É só para trás? Para a frente. Será a nitidez lá no fundo, lá no longe? Ora bem, nitidez. Muito bem. Ou seja, a zona nítida. Não é assim? Uma zona nítida. Ok? Muito bem, é mais isso.
E, ou seja, não é só para trás, também é para a frente. Não é só para trás, também é para a frente do sujeito. Há zonas nítidas. Rui, estás novamente a pensar, paraste no tempo. Para nós estás parado, não sei se para eles estão, mas para mim tu estás parado assim a olhar para baixo já há bocado. Pá. Não, estava a escrever aqui os teus apontamentos. Eu até pensei que tivesses adormecido. Não, estás não, parado. Não, mas eu ouço-te, mas tu não mexes, hoje voltaste a não mexer agora. Não, mas eu estou. É assim, eu vejo-vos a todos a mexer, menos ao Virgílio. Agora já vejo o Virgílio mexer. Mas o Virgílio é um rapaz muito calmo, por isso é que tu vês-lo muito parado. Pá. O Virgílio é um rapaz muito calmo. Estou. Mas eu estou-me a mexer, não me estão a ver a mexer. Não. Tu para nós estás sempre parado, pá. Tu andas a dormir, pá. Andas a dormir, pá. Está congelado, deve ser está da minha congelado. net. Eu tenho aqui a net, está aqui um bocadinho fraca, estou... Diz-me, Rui, agora, eu estava aqui a ver preços. O que é Objetivas Tamron? Tamron, isso já falamos hoje aqui, Sim. que ou seja, a Tamron, uma marca. a Sigma, são marcas consideradas linhas brancas. Tanto para a Canon, como para a Sigma, como para a Nikon e para a Sony. Ou seja, eles não têm marca de câmara, eles não constroem câmaras, só constroem objetivas, mas constroem objetivas réplicas da Canon e da Nikon, que se encaixam umas na Canon e outras na Nikon, e que são substancialmente mais baratas. 20% a 30% mais baratas do que as da origem desta marca. Algumas estão muitíssimo boas, outras menos boas. As boas, se tivermos que comprar tanto da Tamron como da Sigma, então compremos objetivas boas. É um pouco mais barato, mas vamos comprar objetivas boas, não vamos comprar objetivas fracas, porque não faz sentido. Mas, Rui, tentando te acordar, porque para nós continuas a dormir. Não, agora acordou. Ele acordou agora. Já me estão a ver a mexer? Não, mas pronto, mas o Virgílio vê sempre primeiro do que eu, porque o Virgílio está mais no Está mais perto, está mais perto. Eu estou quase no continente americano, pá. Diz-me uma coisa, Rui, o que é a profundidade de campo para ti? Olha, assim, a ideia que eu tenho é que é um bocadinho ali como a da Cláudia. É toda a imagem que nós temos que está para cá ou para lá daquilo que é o elemento que focamos. Sim. E que pode estar ou focado ou desfocado. Muito bem. É mais ou menos isso. É sempre mais ou menos. É uma zona... Não, é mais ou menos, é muito isso. Se vocês repararem, é desde o primeiro dia que vos disse que o foco era extremamente importante. E disse que o foco era extremamente importante porque disse que o sítio onde eu focasse é o único sítio em que fica focado. Exato. Mas também disse que havia fotografias, muitas fotografias, em que aparentemente, à volta do nosso ponto de foco, as coisas pareciam estar focadas. Ok? Exato. Então, esta zona à volta do meu ponto de foco, onde aparentemente as coisas estão nítidas, designa-se de profundidade de campo. Profundidade de campo, eu foco nesta caneta e a profundidade de campo é a zona à volta da minha caneta onde as coisas parecem estar tão nítidas quanto a caneta. Mas se eu ampliar a fotografia a 100%, eu vou perceber que isto aqui está mais nítido do que a zona em que aparentemente está nítida. Ok? Então, a zona à volta do meu ponto de foco, onde aparentemente as coisas estão nítidas, designa-se de profundidade de campo. Para complicar as coisas, então, profundidade de campo, uma zona elíptica à volta do meu ponto de foco, onde tudo fica aparentemente nítido. Esta zona elíptica não se desenvolve de igual forma no nosso plano focal. É só para complicar. Ou seja, se o meu primeiro terço à frente do ponto de foco estiver aparentemente nítido, eu sei que 2 terços para lá também estará nítido. Então vamos ver isso como é que é para vocês não começarem já a desesperar.
Tenho medo que vocês fiquem desesperados. Vamos reparar aqui. Eu foquei neste... Eu tenho aqui o fotógrafo. Tenho um conjunto de pessoas assim em fila, alinhados. E foquei aqui neste ponto, neste senhor de vermelho. Esta mancha cinzenta que está aqui é exatamente a minha profundidade de campo. E reparem, se o meu primeiro terço, vamos supor que isto é 1 metro, se o meu primeiro metro do sujeito para a câmara estiver nítido, eu sei que o dobro para trás também está. 2 terços para trás também estão. Reparem que eu tenho 1 metro, 2 metros para aqui. Estão a perceber? Exato. Conseguem perceber isso? Isto é importante perceber isso. Ou seja... Mas, de toda a forma, José, só uma coisa. De toda a forma, aquilo que tu estás a ver no visor da câmara, não é? Portanto, sim. É o que vai desde o bonequinho azul até ao outro... Eu, através da câmara, olhando para o visor, eu vejo tudo isto. E vejo todos nítidos. O grande problema é que a olho nu vejo sempre Não, sim, mas... Ou seja, a imagem que estás a ver toda é que vai do boneco azul àquele bonequinho cor de laranja, não é? É mais. Quando estou a focar, quando estou a fotografar, estou a fotografá-los todos. Ok. Eu vou incluí-los todos na minha composição. Eles estão todos alinhados, alinhados à minha frente, estás a perceber? Alinhados, pois, com o azul é o que está mais perto de ti, o cor de laranja é o que está mais longe de ti. Rigorosamente. Ok. Se eu puser o meu foco neste vermelho e se esta de verde estiver nítido, eu sei que o dobro para trás também está e, portanto, esses 3 também estão. Olha só, agora é que tu mexeste para mim, percebes? Reparem que aqui nesta, a minha profundidade de campo é tão curta, que ficou só nesta pessoa. Aqui a minha profundidade de campo é bem maior. Ou seja, se este meu primeiro terço está nítido, o dobro para trás também está. Quer dizer que aqui na primeira parte estavas com uma abertura e na segunda estás com outra abertura. E outras coisas. Ok. Mas, por enquanto, ainda só estou... Eu só quero que vocês percebam o que é a profundidade de campo. Ok. Cláudia, estás a perceber o que é isto? Estou. Estás? Dulce, estás a perceber? Sim. Imagina que tu tens a câmara contigo e pões agora à tua frente 3 garrafas afastadas de si, mas que não sobrepostas, mas sem estarem completamente sobrepostas, com espaço assim para a gente ver, percebes? Se eu focar na do meio e se a primeira que está a 10 centímetros à frente ficar nítida, eu sei que a que fica atrás da segunda pode estar ao dobro, se a primeira está a 10 centímetros, a segunda pode estar a 20, porque também está dentro da minha profundidade de campo. Então, se a minha profundidade de campo é uma zona elíptica à volta do meu ponto de foco, eu sempre que estou a fotografar paisagem, eu nunca vou pôr o meu ponto de foco no fundo da paisagem. Eu sempre que estiver a fotografar paisagem, vamos imaginar que vocês estão... Vamos imaginar que vocês estão na Praça de Comércio, no Cais das Colunas, ou seja, de costas virados para a Rua Augusta, vocês estão exatamente no Cais das Colunas e estão fazendo uma composição do Cais das Colunas e a Almada lá ao fundo, não é? Tem o Rio todo, o Cristo Rei, a Almada lá ao fundo. Vocês nunca vão pôr o ponto de foco em Almada, nem muito menos no Cristo Rei, porque se a profundidade de campo diz que se o meu primeiro terço está nítido, o dobro também está, eu nunca vou pôr o meu ponto de foco no limite da minha composição, porque no fundo eu não estou a aproveitar o dobro para trás. Então, eu vou pôr o meu ponto de foco no meu primeiro terço da minha composição. Se eu estiver na entrada do Cais das Colunas, eu estou para aí a 20, 30 metros das colunas, eu vou pôr o meu ponto de foco exatamente em cima das colunas e se das colunas até mim estiver nítido, eu sei que o dobro também está, já estou a meio do rio e Almada para mim é sempre infinito. Eu nunca consigo ver com definição.
está sempre longe demais. Eu não consigo ver a diferença das cores, eu não consigo ver a diferença dos carros, está longe demais para colocar o meu ponto de foco. O meu ponto de foco em paisagem é sempre colocado no meu primeiro plano, no meu primeiro terço, para que, se o meu primeiro terço estiver nítido, eu sei que o dobro também está e o resto é sempre infinito. Correto, Rui? Correto. É? Quer dizer, correto, estás a dizer que é que é. Sim, mas consegues perceber porque é que Sim, é claro, correto? claro. Porque é que faz sentido? Claro, Okay? faz todo o sentido, sim. Ok. Então, a profundidade de campo vai ser condicionada por, eu digo-vos já, 4 razões que vão condicionar a profundidade de campo. Ok? Qual é a grande variável que vai condicionar a profundidade de campo, Rui? Pois, eu tenho sempre a ideia que será a abertura. E é uma boa ideia, efetivamente. A abertura do diafragma é a variável que mais vai condicionar a profundidade de campo. E vai condicionar como, Rui? Então, se eu quiser, por exemplo, se eu estiver a fotografar, se estiver com um f2.8, ou vá lá, com um f3.5, é o caso das minhas que não fazem menos que 3.5. Sim. Mas com f3.5 tenho o diafragma todo aberto, tenho, digamos, um foco muito mais alargado, não é? Portanto, se tiver com um f22, tenho a abertura muito mais fechada, estou muito mais, com o foco muito mais centrado num objeto em particular, não é? Portanto, imagina, há bocadinho falaste, sei lá, mas, por exemplo, se eu estiver ali em Belém a fotografar a Torre Belém, não é? Se eu estiver com o f22, tenho, digamos, o foco está concentrado na torre. Se eu tiver com um f3.5, o foco pode estar lá na torre, só que tem a imagem toda a envolver a torre. Eu não sei bem explicar, mas... Ao contrário. Mas é exatamente ao contrário, Rui. Diz lá, Virgílio. Não, é ao contrário. Portanto, imagina que estamos exatamente, desculpa. Exatamente. Se eu tiver imagina que estamos na Torre de Belém. A imagem muito mais fechada. Ok. Se estivéssemos na Torre de Belém, não há necessidade de estar a utilizar uma abertura tão fechada, porque vamos ter a outra margem em cima da Torre de Belém, não sem interesse nenhum. Se for com uma abertura maior, temos a Torre de Belém e está lá, a trafaria está lá, mas pronto, não está nítida nem está a atrapalhar a imagem da Torre de Belém. Será isto? Não é? Muito bem, então vamos tentar criar já uma regra. Quanto maior for a abertura, por defeito, eu tenho menor profundidade de campo. Quanto maior for a abertura, quanto mais luz eu estou deixando entrar dentro da minha objetiva, dentro do meu sensor, quanto mais luz passa pela minha objetiva, por defeito, eu tenho sempre pouca profundidade de campo. Por isso é que a 50mm 1.8 é fantástica, porque quando estou a fotografar a 1.8 com uma abertura enorme, eu tenho uma profundidade de campo muito, muito, muito pequena. Sempre que eu quiser conquistar profundidade de campo, sempre que eu quiser alargar o meu espaço para a frente e o dobro para trás do meu foco, em que as coisas ficam aparentemente nítidas, sempre que eu quero alargar esse espaço, eu vou fechar o meu diafragma. Eu vou escurecer as minhas fotografias. Então, eu estava a inverter precisamente. Estavas exatamente a inverter. Sim, mas a minha cabeça estava ao contrário, ou seja... Pronto, eu não devido, mas estavas a inverter. Mas sabes que sabes que é que estavas a inverter? Porque na fotografia tudo varia na razão inversa. É uma chatice, porque muitas das vezes baralha. E baralha mesmo muito. Mas pronto, uma coisa é certa, Rui. Grandes aberturas, para além de deixar entrar muita luz, têm uma consequência, têm profundidades de campo muito curtas. Então, muitas das vezes,
quando eu vou clarear as minhas fotografias, não posso clarear só na abertura. Porque se eu clarear demasiadamente na abertura, se eu abrir demasiadamente o meu diafragma, eu corro o risco de ter uma fotografia com pouca profundidade de campo e eu posso não querer. Eu posso querer ter muita profundidade de campo na fotografia. Então, muitas das vezes, eu em vez de clarear na abertura, vou abaixar a velocidade ou então subir o ISO, mesmo ainda sem ter esgotado completamente a minha objetiva. Porque não quero profundidades de campo tão curtas. Estás a perceber, Rui? Estou. Ou seja, tu quando compras uma 1.8, tu raramente vais fotografar a 1.8 ou a 2.8. Porque se tu vais a fazer fotografia de paisagem, se tu fizeres isso, tu vais ter uma borrada, que é Exato. uma coisa qualquer muito pequenina, focada, e tudo o resto desfocado. E depois tu perguntas, e as pessoas perguntam, mas qual era a intenção disso? São a paisagem, não sei bem onde é que ele focou, e porque é que só focou aquela coisinha que até não tem piada nenhuma, quando ao lado tem uma coisa tão gira. Pois. Portanto, nós nem sempre, ou seja, a abertura do diafragma tem como função fundamental clarear ou escurecer as fotografias. Mas como o clarear ou escurecer as fotografias vai condicionar brutalmente a minha profundidade de campo, eu tenho que ter o cuidado de que nem sempre posso clarear só na abertura, mas sim vou ter que parar em determinadas alturas e depois, se for preciso clarear, vou ter que clarear abaixando a velocidade, utilizando um tripé ou não, ou então, se não puder baixar na velocidade, porque pode deixar de congelar a fotografia, vou ter que subir o ISO. Por isso é que esse triângulo é tão importante, percebermos ele no abstrato, porque ele vai ter que estar sempre a ser utilizado e vamos ter que estar sempre a raciocinar nas consequências daquilo que nós estamos utilizando em termos de profundidade de campo, em termos de congelar ou não o movimento, em termos de ruído ou não. Percebe? É mesmo muito importante este triângulo no abstrato. Porque se eu perceber no abstrato, eu depois consigo analisar para cada situação quais são as alterações que eu devo fazer ou não. Sob pena de penalizar a fotografia. Uhum. Então, importantíssimo saber. Grandes aberturas, números muito pequeninos, 1.8, 2.0, 2.8, são excelentes porque deixam passar tudo à luz, permitem fazer fotografias com muito pouca luz, porque deixam entrar toda a luz possível. Problema ou não? Tem sempre pouca profundidade de campo. E com 1.8, normalmente só tenho o ponto onde foquei e o resto fica tudo desfocado. Poderá ser problema, como pode não ser. Se for uma fotografia de paisagem, não faz sentido. Porque eu quero a paisagem focada. Claro. Mas, por exemplo, se for num retrato ou numa flor, até pode fazer sentido. Eu só quero aquele olho focado e o resto tudo desfocado. Até pode fazer sentido. Ok? Mas mesmo em retrato, eu raramente utilizo 1.8. Utilizo muito 2.0, 2.8, F4. Depende do objetivo que eu estou utilizando. Já vamos falar sobre isso. Então, profundidade de campo é condicionado pela abertura do diafragma. E quanto maior é a abertura, menor é a profundidade de campo. O inverso também acontece. Quanto menor for a abertura, maior profundidade de campo eu consigo. Então, reparem, aqui neste desenhozinho dá bem para perceber. Uma grande abertura, um número muito pequenino, 2.8, só este pormenor aqui é que está focado. Começa a fechar o meu diafragma e reparem que eu começo a ganhar profundidade de campo ao longo das minhas composições. Quanto mais eu fechar o meu diafragma, mais profundidade de campo eu vou conseguir ter nas minhas fotografias. Reparem. Eu tenho aqui a câmara fotográfica e tenho aqui o meu ponto de foco. O meu ponto de foco pode ser uma chávena, pode ser uma garrafa de água, como pode ser uma pessoa, pode ser o que for. Ok? A câmara está aqui deste lado. Isto é exatamente a minha área de profundidade de campo. 1/3 à frente, 2/3 para trás. Se eu estou com 2.0, o meu terço à frente é muito pequenino e tenho o dobro para trás. Se eu passar para um 2.8, eu já aumentei substancialmente, até posso dizer que tenho o dobro para a frente
e depois também tenho o dobro para trás. Se eu passo 2.8 para o F4, eu volto a ter o dobro para a frente da que tinha anterior e o dobro para trás. E assim sucessivamente. Ou seja, quanto mais eu fecho o meu diafragma, mais eu aproximo o foco, a profundidade de campo, desde os meus pés. E reparem que nesta aqui, com F8, é até o infinito que está focado. Com F8, eu consigo mais ou menos desde o meu 1,5 m à frente dos meus pés até ao infinito, tudo nítido. Ok? Com 5.6, eu consigo mais ou menos dos meus 3, 5, 7 metros à frente dos meus pés e não vai ao infinito. O infinito ainda fica desfocado. E quanto maior for a abertura, mais eu vou encolhendo esta minha zona à volta do meu ponto de foco. Aquilo a que chamamos de profundidade de campo. Grandes aberturas, muito pouca profundidade de campo, vou fechando o meu diafragma e vou abrindo e vou aumentando a minha profundidade de campo. Conseguem perceber isto? Eu acho que esse esquema demonstra muito bem esta diferença entre a abertura e a zona em que fica aparentemente nítida as coisas. Correto? Exato. Então, mas só uma questão. Diz. Aqui, neste exemplo, aqui tens o F8, em que já tens tudo para lá do elemento, está tudo focado, como diz, até ao infinito. Até ao infinito. Então, neste caso, seja o F11, seja o F16, seja o F22 também, não? Para o infinito está sempre igual, vai até aproximar mais aqui no primeiro plano, percebes? Mas para o infinito fica sempre focado. Sempre igual, já está lá e já está nítido. Já está, a partir do F8 já está, então. Vai depender de outras coisas também. Isto é um exemplo, eu não estou a dizer qual é a velocidade, qual é a objetiva que eu estou. Presumo que seja uma 50 milímetros, mas, ou uma 24, mas pronto, mas já vamos falar depois dos outros. Isto é nesta situação, ok? Porque isto ainda vai complicar, isto é só, se fosse só isso era muito fácil a profundidade de campo. A profundidade de campo, efetivamente, é a peça mais difícil da fotografia, porque mexe com tudo. Mas aqui, por exemplo, com uma 50 milímetros, se eu estiver a fotografar uma paisagem, sim. Neste caso com o F8, imagina, estou a fotografar lá a Lagoa das Sete Cidades, né? E estás numa ponta, tens as duas lagoas, né? Sim. Imagina que eu estou a focar ali no primeiro terço, né? Sim. Fico para lá, fica tudo focado logo. Basta em F8. Com uma 50 mm vais precisar de um F11. Ok. Isso deve ser uma 24 mm, ok? Mas com a 50 mm vais precisar de um F11 para conseguir isso que estás a pedir. Mas isto deve ser uma 35 mm que está aqui. Quase certeza. Ok. Muito bem. Vamos só dar mais um exemplo. Reparem. Eu tenho aqui o meu sujeito e tenho aqui uma grande abertura. Há um 2.0, por exemplo, ou um 2.8, uma abertura enorme. E reparem que só o meu elemento é que está focado. Só o sujeito. Fechei substancialmente. Se isso era um 2.8, isto é seguramente um 5.6. Ou seja, fechei pelo menos 2 vezes. 6 cliques. E reparem que aumentei bastante para a frente e aumentei o dobro para trás. Reparem que este esquema está muito giro, porque vocês reparem que os limites não é uma linha retilínea, vai-se perdendo o foco, é esbatido, percebes? Não é uma linha que acaba, não é? Porque quando a gente faz com o telemóvel é uma linha muito bem limitada. Aqui não, é um esbatido, com os reflexos, com as câmaras fotográficas, é um esbatido que se vai esbatendo, ok? Fechei, em vez de ser 5.6, passei para um F11, fechei mais 6 cliques. Ok? E reparem que aumentei brutalmente o primeiro plano e aqui vai quase até o infinito. Portanto, é uma profundidade de campo enorme. Eu tenho imensa coisa nítida. Ora bem, se tiver aqui coisas que não me interessam, é uma fotografia que não fica bem. Se eu aqui tiver coisas que não me interessam, esta fotografia fica melhor porque não me distrai com as coisas que não me interessam. Percebes? Perceberam? Muito bem. Mais um esquema em que se vê muito bem a relação entre a abertura e profundidade de campo. Tenho aqui no meu primeiro plano um sujeito e tenho uma montanha ao fundo, uma paisagem grande.
E com 1.4, eu fundo, eu nem sei bem que é uma montanha, eu nem sei bem o que é, só tenho o primeiro plano focado. Vou começando a fechar e começo a perceber que a paisagem começa a ganhar alguns recortes. E quando vou fechando, quanto mais eu fecho, mais nitidez eu consigo no fundo da minha paisagem. Portanto, quer muita profundidade de campo, tem que fechar o diafragma, quer pouca, tem que abrir. Correto? Correto. Reparem, uma excelente relação entre as três coisas. Muita luz e profundidade de campo e a abertura. Grandes aberturas, números muito pequenos, deixa entrar toda a luz do mundo. E eu tenho muito pouca profundidade de campo. Vou fechando o diafragma, vou impedir a luz de entrar, mas vou aumentando a profundidade de campo. Quando eu não deixo entrar luz quase nenhuma, só um pisco de nada, eu tenho uma profundidade de campo infinita. Portanto, se não deixo entrar luz, ganho profundidade de campo. Se deixo entrar luz, perco profundidade de campo. Correto? Correto. José, mas só por curiosidade, se imagina que tu estás a focar lá no fundo, não é no fundo, na tua fotografia estás a tirar uma fotografia de paisagem e estás a focar um objeto que até está um bocadinho para a frente do primeiro terço. Sim. Não é? Portanto, e estás com a abertura mais no F32, que há bocadinho estava ali. Assim, tu tens na realidade tudo focado, ou se fores ver, depois nem está mesmo tudo focado. Não, ou seja... Tu vais conseguir perceber que tu focaste num determinado ponto. Exato. E depois vais perceber que as coisas estão muito nítidas, muito nítidas. Muito nítidas mesmo. Se for com F22, com F16, tu tens realmente uma nitidez brutal em tudo. Tu consegues ver essa diferença. O que é muito importante é que, numa fotografia de paisagem, a tua entrada na fotografia também esteja nítida, porque fica feio. Uma fotografia de paisagem que está tudo nítido e a entrada não está nítida, fica feio. Portanto, a entrada tem que estar também nítida para ficar bem e, portanto, é mais importante o primeiro plano do que o fundo. Isto é sempre muito mais importante. O primeiro plano é tudo o que está no primeiro terço. No primeiro terço, exatamente. No primeiro terço. Ora bem, reparem, portanto, tenho aqui um conjunto de ovos. Eu, com um 2.8, uma grande abertura, só esta face da frente do ovo é que está nítida, a face de trás já não está. Fechei para 5.6 e este primeiro ovo já está todo nítido, mas os outros ainda estão todos desfocados. Foquei para um F11, o ponto de foco está sempre aqui, o meu ponto de foco está sempre aqui. Passei para um F11 e já começo a ter aqui este segundo ovo também nítido. Passei para um F32 e isto está nítido desde aqui até lá ao fundo. Isto é mexer com a profundidade de campo. Reparem, uma grande abertura, deixar entrar a luz toda, uma minúscula abertura, não deixa entrar a luz toda, mas ganho profundidade de campo. Ok? Ok. Bom, está na hora de jantar. Exatamente. Amanhã, às 2h30 dos Açores, 3h30 do continente, estamos aqui para continuar. Ok? Sim, senhor. Combinado. Bom apetite, bom jantar. Obrigado, boa noite. Haja saúde. Até amanhã. Até amanhã.